Fechar escolas foi inevitável diante de uma virose nova, pandêmica, desconhecida, de alto impacto. Foi necessário fechar escolas, bares, restaurantes, shopping, todos os serviços vistos como não essenciais à sobrevivência humana imediata. E isso aconteceu. Quando a gente fala em protótipo de infecção viral, a gente imagina a criança como centro dessa infecção, a gente imagina catarro, tosse, e da criança passa para os pais, outros adultos e sua comunidade ao redor. Esse é o modelo de virose respiratória mais conhecido, a exemplo do mais grave deles, de um dos mais graves, o influenza. E para nossa surpresa, com o novo coronavírus, quem protagoniza essa epidemia são os adultos. E isso foi um ponto diferente de todas as outras viroses até o momento, que está suscitando tanta polêmica e estudo. As crianças participam, sim, da epidemia, elas podem se infectar, elas podem adoecer, elas podem transmitir, mas estudos da dinâmica familiar e escolar mostram que em menor proporção. Duas verdades científicas construídas até o momento são de quem traz a virose para casa são os adultos, que a criança se infecta prioritariamente do adulto coabitante e que no cenário escolar, com medidas de mitigação, o maior foco de transmissão secundária é da interação adulto-adulto. Então, na minha opinião, a compreensão central é o quanto a escola fechada contribui para o controle da epidemia na comunidade. Existe dúvida sobre o valor do fechamento das escolas como única medida capaz de colaborar para a queda de transmissão na comunidade. E esse valor ele tem que ser autossuficiente para sobrepor e justificar o prejuízo indubitável do fechamento escolar. Conforme o tempo passa, mais prejuízo a gente acumula e menos benefício a gente nota. E por que isso? Porque com esse vírus e não outro, o fechamento escolar ele só funciona num conjunto de outras medidas de mitigação da comunidade. E já não é esse o cenário que a gente encontra no município do Rio de Janeiro e em alguns outros municípios do Brasil, por exemplo, após o início do processo de flexibilização. E aí agora a gente começa a verificar, a mensurar os prejuízos acumulados de tanto tempo de fechamento escolar. São eles: aumento da violência doméstica, abuso sexual, evasão escolar, trabalho infantil, desnutrição e obesidade, ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, estresse tóxico. E por que não aguardar a vacina? É um desejo muito forte, porque a gente tem uma vacina efetiva e disponível, mas ela ainda não existe, ela ainda não é disponível, e quando ela vier, ela não vem para grupos que pouco adoecem e que representam a menor parcela de mortalidade pela doença, que são as crianças. Então, eu entendo quando a pessoa fala que não vai fazer uma viagem dos sonhos, uma viagem programada para fora do país, aguardando a vacina. Mas escola é essencial, e aí eu não entendo essa colocação, essa prerrogativa de um item que ainda não existe. Mas e os riscos? Então, a gente tem que agora ter uma atitude madura de verificar todos os riscos envolvidos. O coronavírus é um deles, né? E colocar na balança do momento epidemiológico os riscos e benefícios do fechamento escolar. Não adianta, a partir de agora, você pautar a sua atitude em apenas o risco, o de ninguém adoecer dentro da escola, e não verificar que existem outros cenários da vida e outros riscos, talvez mais importantes ainda para essa comunidade, envolvidos. Bom, então vamos abrir escola. Calma. Essa escola não é a escola de antes. Essa escola de agora, ela tem algumas características que a gente já conheceu através da experiência de outros países. Ela não é a mesma, ela é mais cara, ela é mais rígida e com restrições. E a abertura escolar durante uma pandemia impõe muitos desafios que precisam ser enfrentados. Enfrentados com investimento, planejamento, responsabilidade, criatividade e coragem. Mas as nossas crianças merecem.